1 Coríntios capítulo 11, dos versículos 23 ao versículo 30. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Somente até aí, irmãos, vamos orar mais uma vez? Pai Santo, obrigado, porque é tão bom estarmos na tua casa, cantando hinos de louvor e adoração ao teu santo nome. É tão bonito também vermos as crianças, ó Pai, que são a igreja de hoje e a igreja de amanhã. E nós clamamos a Ti, Pai, que nenhuma dessas criancinhas se perca no caminho, mas que todos eles, ó Pai, cresçam na Tua presença. E que vejamos amanhã, Senhor Deus, homens e mulheres de Deus, servos e servas, ó Pai, que perseverarão em Te servir e andar contigo até a Tua volta ou até o dia que o Senhor os chamar. E obrigado, Pai, também agora, porque nós temos a oportunidade de refletirmos, de meditarmos na Tua palavra. Tu sabes, ó Deus, que o Teu servo não é nada. Por isso nós rogamos a Tua misericórdia nesse momento, conjuntamente como corpo de Cristo, Pai, como povo do Senhor, nós pedimos, fala aos nossos corações. Por favor, Senhor, nós suplicamos que o Senhor se revele a nós. Que não seja apenas o pastor Paulo falando, mas que o Espírito do Senhor, acima de tudo, fale conosco, no mais íntimo do nosso ser. Para a honra e glória de Ti mesmo oramos e agradecemos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Podeis assentar, irmãos? Amados, hoje, como é um culto especial, o culto de Santa Ceia, eu tenho sentido no meu coração o desejo de pregar sobre esse texto de Coríntios já faz algum tempo. E então, o Senhor falou no meu coração, é hoje. Hoje é o dia, fala o texto, né? Fala a mensagem. E nesse texto, amados, nós encontramos uma exortação bíblica do apóstolo Paulo, única, exclusiva, acerca da Santa Ceia. Nós não encontramos em nenhum outro livro da Bíblia essas mesmas palavras que Paulo fala. É interessante que em algumas áreas da palavra, nós encontramos o mesmo ensino repetido em outras palavras, em um outro formato, em diversas cartas. Nos evangelhos isso é muito comum. Os evangelhos sinóticos a gente encontra vários textos com diferenças pequenas de colocação gramatical ou de formação da frase, uma formação linear diferente, mas a mensagem é a mesma. Mas nesse texto, amados, há uma orientação, algumas orientações tão profundas e diretas, e me chama a atenção que aparece apenas aqui no texto de 1 Coríntios 11. Mas antes de mais nada, irmãos, eu gostaria de relembrar com os irmãos o que são os sacramentos. Sacramentos, amados, segundo o nosso manual, são ritos sagrados. O batismo e a Santa Ceia, que foram instituídos pelo Senhor Jesus, e que por seu significado e conteúdo são canais de graça indispensáveis para se obter a vida. Em outras palavras, quem não crer e não for batizado não vai para o céu. Em outras palavras, quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, disse Jesus, não tem parte comigo. Isso é doutrina básica, fundamental. Outra coisa importante sobre os sacramentos é que eles só podem ser administrados pelos pastores, que são ministros do Evangelho, consagrados pela igreja, e
Nesse contexto, então, nós seguimos essa doutrina fielmente, né? Só o pastor ministra a Santa Ceia. Uma outra frase que você deve gravar no seu coração sobre os sacramentos: são sinais visíveis de graças invisíveis. Quando uma pessoa é batizada, por exemplo, ou vai lá e faz a sua pública profissão de fé, também faz parte, nós não vemos a obra que Deus fez naquele coração, correto? Não dá para olhar e ver a alma da pessoa sendo lavada pelo sangue de Jesus, sendo transformada pelo Espírito Santo. Então é uma graça invisível. Mas o ato da pessoa dizer: eu quero ser batizado, pastor. Pastor Paulo, quando é que vai ter classe de catecúmenos aí, classe de batismo? Eu quero ser batizado, eu quero fazer profissão de fé. Isso é um sinal visível. Deus está fazendo uma obra lá no coração. E o mesmo ocorre, amados, através da Santa Ceia. Porque quando nós comparecemos no culto e tomamos a Santa Ceia corretamente, então nós estamos declarando com nossa vida que alguma coisa acontece lá no nosso interior nesse momento. E a mensagem dessa noite, amados, chama-se participando corretamente da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo estava encontrando uma situação meio complicada lá em Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja doente. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. Se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, você vai notar que é uma das cartas mais duras nas palavras, nas repreensões e nas exortações. Por isso que quando chega aqui no capítulo 11, ele vai tratar da Santa Ceia, ele fala de uma forma muito intensa, de uma forma muito pesada, especialmente lá nos versículos 27 a 30. Nesse texto, então, amados, nós vamos encontrar várias lições que precisamos aprender e praticar se nós desejamos tomar a Santa Ceia, participar desse cerimonial sagrado de um modo correto, de um modo que agrada a Deus. A pergunta que eu faria então para você nessa noite, para você refletir a partir daí é: o que é necessário fazer para tomar a Santa Ceia corretamente? Não basta, como às vezes alguma criança fala, né? Pastor, posso comer um pedacinho de pão? Eu nunca digo não. Nunca digo não, porque quando era criança, muitas vezes dava aquela vontade de tomar o suquinho de uva, né? E o pastor, gentilmente, pode experimentar, filho. Era tão gostoso, né? O pai e a mãe podiam comprar uma garrafa de suco de uva em casa e um pão maravilhoso, mas aquele da igreja era mais gostoso. Então não basta como as criancinhas que comem o pão ou bebem aquele cálicezinho no final do culto só para experimentar. Isso não serve para você que já é crescido, que já é adulto. Como tomar a Santa Ceia corretamente? Inicialmente, irmãos, eu queria destacar o versículo 25, onde está escrito: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. A nova aliança. Palavras do Senhor Jesus. Primeira coisa, irmão, para você tomar a Santa Ceia corretamente, é fazer parte da nova aliança. O que é fazer parte da nova aliança? O que é nova aliança? Se é uma nova, é porque tinha uma velha. Como que é isso? Irmãos, fazer parte da nova aliança, deixa eu te explicar, significa ser lavado pelo sangue de Jesus. Fazer parte da nova aliança significa ser salvo, ser comprado por Deus, remido dos seus pecados, justificado no precioso sangue de Jesus. E dessa nova aliança, então, amados, participam todos aqueles que Deus escolheu para fazerem parte dessa aliança com Ele. A palavra de Deus é bem clara quando Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós outros. Às vezes alguns irmãos, algumas pessoas ficam meio confusas e falam: mas como é que eu vou saber se eu sou escolhido? Eu parto do seguinte princípio, querido: se você está aqui já é um grande sinal, tá? Se você ainda não é convertido, mas você está aqui dentro da igreja,
É um grande sinal, porque não acontece nada fora da vontade de Deus. E se você veio aqui hoje é porque Deus te trouxe aqui. Amém, irmãos? Você podia estar em qualquer outro lugar nessa hora, mas Deus quis que você estivesse aqui. E uma segunda coisa para você avaliar é: você crê em Jesus? Você crê que Ele está vivo? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Se você crê, esse já é outro grandioso sinal. Sinal que Deus já te deu fé. E um outro grandioso sinal que eu quero que você pense também, se você ainda não tem certeza da sua participação nessa nova aliança, se você tiver em dúvidas, você gostaria de ir para o céu quando morresse? Dificilmente alguém vai dizer não, na verdade. Mas se Jesus falasse assim, olha, para ir para o céu você tem que entregar a sua vida para mim, você estaria disposto a entregar a sua vida a Jesus? Você gostaria de ser escolhido por Deus? E se você disser sim, eu sei que pode ser até difícil, mas eu quero. Ah, então glória a Deus. Faça isso. Não tenha mais dúvidas. Fala para Jesus, Jesus, eu te quero. Jesus, eu te aceito. Jesus, eu te peço, me ajuda. E Ele vai ajudar você, porque Ele prometeu, aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Se você buscar Jesus, Ele nunca vai dizer não para você. Para fazer parte dessa nova aliança que Jesus fala, é necessário crer de fato. Crer de verdade e entregar-se totalmente a Jesus em arrependimento pelos pecados. Não basta, como em algumas igrejas, faz-se um tipo de evangelização em massa, dizendo, quem quer aceitar Jesus, levante a mão. Eu já fiz isso um monte de vezes, e eu faria sem problemas, e farei sem problemas, se Deus tocar no meu coração. Mas em algumas situações eu já observei que as pessoas levantam a mão sem entender que aceitar Jesus é muito mais do que levantar a mão no momento de emoção. É arrepender-se dos seus pecados. E arrepender-se dos pecados nos leva a buscar uma mudança de comportamento. Porque a palavra arrependimento no grego, não sei se você se lembra, já falei isso aqui umas 3 ou 4 mil vezes, né? É metanoia, que significa mudança, metamorfose, transformação. Então, arrependimento é transformação. E o Senhor Jesus fala da nova aliança. Por que nova aliança? Você já se perguntou por que ele diz, aqui no versículo 25, de uma nova aliança? Acontece, irmãos, que lá no Velho Testamento havia uma antiga aliança. Lá no Velho Testamento, Deus havia feito com o seu povo uma aliança que era constituída de leis. E dentro dessas leis estava implícito o seguinte recado: obedeceu, viveu. Desobedeceu, morre. Era mais ou menos isso lá no Velho Testamento. Deus, com sua infinita graça, conduz aquele povo pelo deserto, dando muitas oportunidades que eles se arrependessem. Mas quantas vezes Deus pesou a mão ali sobre aquele povo e matou as pessoas assim, com justiça, é verdade, mas de uma forma que até nos amedronta. Quando a gente vê, por exemplo, Deus castigando o seu povo, abrindo a terra, e a terra engole aquelas pessoas que estavam adorando deuses falsos, isso me deixa assim com calafrio, sabe? Eu fico pensando, misericórdia. Você já imaginou que cena horripilante? O chão se abrir e engolir as pessoas vivas? Parece coisa de filme, né? Mas se você viu isso em filme, foi inspirado na Bíblia, porque isso é bíblico, isso aconteceu de fato. Ou quando nós vemos Deus punindo Sodoma e Gomorra, é verdade que eles não eram crentes, mas hoje na nova aliança, os gentios têm a possibilidade de se converterem. E nós somos gentios dentro dessa visão bíblica. E os sodomitas e os de Gomorra eram gentios. E Deus simplesmente fez chover fogo sobre eles e matou todos eles. O pecado era tratado assim na antiga aliança. E o pecado do próprio povo de Deus. Por exemplo, hoje nós lemos no Salmo 44, não sei se você notou, vários versículos falando de um tempo em que Deus pesou a mão sobre eles. Que Deus os castigou. E o salmista diz lá no 17, nós, entretanto, não negamos a tua aliança, Senhor. Mas quantos caíram pelo caminho
por causa da justiça de Deus. Então, amados, a antiga aliança era uma aliança um tanto quanto difícil, pesada, até impossível de ser cumprida perfeitamente. Porque ninguém conseguiu cumprir todos os requisitos da lei de um modo perfeito e íntegro. Todos falharam, é impossível. Mas, amados, o Senhor Jesus nos diz no versículo 25, que essa nova aliança é no sangue dele. No meu sangue, diz o Senhor Jesus. Ou seja, amados, os efeitos do sangue de Jesus vertido na cruz é que nos garantem a possibilidade de fazer parte deste pacto com Deus. Não é o meu esforço ou o seu esforço. Não é se fala bonito ou se canta bonito, ou se prega bonito ou não, ou se trabalha muito ou não. A Bíblia diz lá em Efésios 2, 9, que não é por obras. Efésios 2, 8 e 9. Não é por obras que nós somos salvos, é pela graça de Deus, mediante a fé. E a fé é um dom de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados, nos expia dos nossos pecados. E a palavra expiação aparece muito no Velho Testamento. Mas é necessário que a gente entenda o significado dela para que a gente entenda o que é a nova aliança. No Velho Testamento, irmãos, especialmente no livro de Levítico, nós vamos encontrar muitas vezes essa palavra expiação, tratada ali como uma conexão entre os sacrifícios típicos da lei que eram usados para fazer a expiação dos pecados. É interessante que eles tinham que sacrificar animais. Eu não sei se você gosta de bicho, mas eu sou fã de bicho, né? Fã de bicho. E ontem o William chegou aí com um bicho todo peludo, né? Um bichinho, né? Como é que chama mesmo? Ah, pensei que era piquitita. Amora. O William chegou aí com a Amora e todo mundo, ai, que gracinha. Ah, Amorinha, Amorinha. A gente ama os bichinhos, né? Eles são dádivas do Senhor. Quem pode ter um bichinho, né? O Walter que eu diga, né, Walter? Walter tem quase um canil lá, né? Eu tinha lá uma cachorrinha, nós tínhamos uma cachorrinha, né? A Jéssica vai achar que era dela, né? Mas era nossa aquela cachorrinha, né? Mas come, hein? Meu Deus do céu. Você põe lá ração, o bicho não para de comer, meu. Aí come tudo, né? Aí leva para passear, tira os carrapatinhos. Na verdade, amados, Deus deu os animais para nos alegrar. Minha mãe tem 2 papagaios lá. Um deixa catapiou e o outro bica, gente. Vai catapiou, ele dá cada bicada assim que... Mas ela trata com carinho aqueles bichinhos que parece que faz parte da família. Acontece, irmãos, que na antiga aliança, por mais que você amasse aquele cordeirinho tão bonitinho que você tinha no seu rebanho, lindo, branquinho, uma gracinha, parecia uma criança andando, que comia no colo, comia na mão, você talvez tivesse que matar aquele bichinho em sacrifício ao Senhor. Isso com certeza não era nada agradável, porque o sangue daqueles animais era uma representação, era um aval do sangue precioso de Jesus. E hoje, amados, nós não precisamos mais praticar esse ritual de sacrifícios para expiação de pecados, porque Jesus já derramou seu sangue precioso na cruz, amados. Interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente recebe a graça de Deus, é tudo de bom para nós. Mas lá no Velho Testamento, para receber o perdão de Deus, eles tinham também que pagar um preço. E esse preço, amados, era muitas vezes um preço de sofrimento. Não somente por causa de um bichinho e etc., mas por todo um contexto em que se vivia e que se praticava pela fé esse cerimonial para receber o perdão dos pecados. E a palavra expiação tem o significado básico de cobrir. Quando o Senhor expiou nossos pecados, é no passado que se fala, lá na cruz, ele fez isso de uma vez por todas, ele cobriu os nossos pecados com o seu sangue. Essa palavra aparece, por exemplo, lá na construção da Arca de Noé. A mesma palavra, expiação, que aparece em Levítico para falar do sacrifício, dos animais e do perdão de Deus, naquele contexto, e que é trazida para o nosso contexto no livro de Hebreus.
fazendo um comparativo entre o Velho Testamento e o Novo. Mas essa mesma palavra aparece quando fala da Arca de Noé. Porque como o piche com o qual a arca foi coberta, cobriu Noé e a sua família e os livrou da ira de Deus. A arca os cobriu, a arca os guardou. Mas para que a água não entrasse na arca, tinha que cobrir as rachaduras, as brechas e as frestas. E a mesma palavra que aparece no contexto de Levítico, de expiação, cobrir. É interessante a gente pensar, né? Que a arca, com todos os defeitos que tinha, era o único meio de salvação. Foi o único meio de se livrar do dilúvio naquele contexto. E às vezes nós reclamamos da igreja, reclamamos disso, daquilo outro, mas, irmãos, o único meio de ir para o céu é estar dentro da igreja. É estar dentro do pacto. É tomar a Santa Ceia. É fazer parte da aliança. Porque tem gente que às vezes esquece a necessidade que tem de permanecer junto, unidos, debaixo da mesma graça. Mas, meus amados, um outro texto em que aparece o verbo, que é a mesma raiz da palavra expiar, referente ao nosso perdão, foi quando o sangue do Cordeiro Pascal era aspergido sobre o propiciatório. E naquele contexto, aquele sangue aspergido servia de expiação. Da mesma maneira, o sangue de Jesus nos expia de nossos pecados. Um outro texto ainda, quando o povo de Israel foi sair do Egito, você deve se lembrar que Deus mandou que eles passassem o sangue daquele cordeiro nos umbrais das portas. O anjo de Deus passou de lado e poupou os israelitas, porque veio um julgamento sobre o Egito, mas o povo de Deus estava coberto pelo sangue. Nós temos, amados, que buscar estar sempre debaixo desse sangue, fazer parte dessa aliança, permanecer debaixo do sangue de Jesus, que nos purifica de todos os nossos pecados, que nos guarda, que nos livra do mal. Muitas vezes, amados, a gente está passando por certas situações e não me vem outra palavra à mente, ao coração, senão: Senhor, me cobre com o teu sangue. Porque eu sei que o diabo não tem medo de mim, irmão, e nem de você. O diabo não respeita a gente, o diabo não teme a gente, mas se tem algo que segura Satanás e que ele não tem poder para usurpar ou agir, é sobre quem está debaixo do sangue de Jesus. Busque viver debaixo desse sangue. Mas, meus amados, existe algo mais para a gente pensar a respeito de como tomar a Santa Ceia corretamente, além de fazer parte da nova aliança, é tomá-la em submissão ao Senhor. Qual é o seu senso interior, o que motiva você ao comer esse pão e beber esse cálice? Observe, irmãos, nos versículos 24 e 25, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, faz isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, vamos falar juntos? Em memória de mim. 2 vezes ele repete: em memória de mim. Eu sempre falo, por que há repetições na Bíblia? Porque Deus quer incutir na nossa mente. Nós tomamos a Santa Ceia em memória de Jesus. E o que isso significa, então? Significa, amados, que nós temos que lembrar sempre, através da Santa Ceia, no momento em que nós participamos da Santa Ceia, que a nossa salvação provém do sacrifício dele. Temos que lembrar isso constantemente, amados, que a nossa salvação existe e é real, não por causa de nós mesmos, mas por causa dele. Agora, por causa dele, eu preciso também me submeter a ele e fazer a sua vontade. E lembre-se que o Senhor Jesus cumpriu essa ordenança de Deus, ele foi até a cruz, amados, e verteu o seu sangue, demonstrando ali toda a sua devoção ao Pai, toda a sua humildade, obediência,
determinação, todo o seu esforço, e se sacrifica e derrama o seu sangue, pagando ali o preço dos nossos pecados e sofrendo em nosso lugar na cruz. Nós temos que praticar esse ato, não apenas porque ele mandou, como se fosse algo forçoso, né? Olha, eu tenho porque ele mandou. É verdade, ele mandou. Mas, amados, a atitude de submissão traz consigo um sentimento de gratidão. E isso tem que ser aplicado, amados, na nossa vida. Às vezes parece que a gente obedece a Deus porque tem que obedecer, né? Mas você precisa servir a Cristo por amor, não por medo. Vai buscando em Deus esse amor, essa confiança no amor de Deus, porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. É bom sentir medo de Deus, irmãos, é bom sentir temor de Deus, mas nós temos que participar da Santa Ceia, não só porque ele mandou assim de cima para baixo, né? Tome a Santa Ceia. Olha, é aquela ideia, se eu não tomar, Deus vai me bater, Deus vai me puxar a orelha, Deus vai me dar uma chicotada, né? Não é por aí. Não é por aí. Ele quer que nós tomemos por submissão. E submissão traz um certo sentimento de agradecimento. Eu preciso tomar a Santa Ceia. Eu preciso tomar. Porque ele fez isso tudo por mim. Como eu posso sonegar isso? Como eu posso renegar esse sacrifício, essa dádiva celestial que ele me concedeu de graça? Esse é o sentimento, ok? Muitas vezes há pessoas que estão pecando por incredulidade, por não acreditar. Isso é pecado. Lembre que a fé é o requisito básico para ir para o céu. Crer. Quem crer, será salvo. Quem não crer, será condenado. Então, quando você não crê, você está cometendo um pecado mortal, um pecado crucial. Qual é o pecado mortal? É ir até o fim da vida não crendo. É morrer não crendo. Esse pecado não tem perdão. Não tem como ir para o céu quem morreu desacreditando de Jesus. E talvez você esteja dentro da igreja, querido, e lutando dentro de você entre crer e não crer. E eu queria desafiar você a dar um passo de fé nessa noite, dizer: Senhor, eu quero crer. Eu quero deixar de lado a minha incredulidade, o meu medo, a minha insegurança, e eu quero acreditar. Não crer na aliança de Deus é o mesmo que desprezar essa aliança. É o mesmo que dizer: não, isso aí tudo para mim é bobagem, né? Sangue de Jesus, salvação, não, isso aí não tem nada a ver, eu não creio. Então, se você morrer assim não crendo, Deus livre e guarde, espero que não haja ninguém aqui assim, mas se alguém morresse assim não crendo, não teria como entrar no céu. Não teria jeito. Mas, meus amados, o Senhor Jesus fala: faz isso em memória de mim. E Jesus é paciente, é misericordioso, tá? Se você crer nele, ele transforma a sua vida. Então venha para os braços de Jesus, deixe de lado toda a insegurança e se entregue a ele. Mas o Senhor Jesus, amados, ainda nos fala uma série de outras coisas que nos leva dentro desse princípio de submissão ao Senhor a refletir um pouco mais. Veja, o versículo 26 nos diz que algumas instruções de Jesus. Veja o 26. Ele nos diz que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando celebramos a Santa Ceia, nós estamos de algum modo evangelizando. Não com palavras, mas através de um ato sagrado, através desse cerimonial, desse rito sagrado, nós estamos pregando a nossa doutrina. Estamos anunciando a morte de Jesus. E estamos dizendo que nós cremos que ele vai voltar. Essa é a grande pregação e a grande mensagem que está por detrás da Santa Ceia. Ele pagou o preço da nossa salvação, ele sofreu em nosso lugar, isso é a morte de Jesus, e até que ele venha, ou seja, ele está vivo, ele ressuscitou, e ele vai retornar para buscar o seu povo. Mas, meus amados, não basta a gente tomar a Santa Ceia e depois nós vivermos como se ele não tivesse feito obra nenhuma. Nós temos que viver aquilo que estamos anunciando na nossa igreja, no culto e na própria Santa Ceia.
Uma outra coisa que Jesus nos instrui ainda, queridos, é no versículo 27. O versículo 27 nos diz daqueles que tomam a Santa Ceia indignamente. E aqui o recado de Deus é: tome a Santa Ceia dignamente. Esse é o recado de Deus. E diz o 27, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O sentido desse versículo, irmãos, não é a perfeição, tá bom? Ninguém pense, então eu não posso tomar Santa Ceia, porque eu sou indigno, sou pecador, então ninguém poderia tomá-la. Volte ao princípio básico de que nós só temos condições de estar nessa aliança pela graça de Deus. Qual é o sentido, então, da palavra indigno no contexto da carta aos Coríntios, amados? Havia irmãos na igreja de Corinto que estavam tomando a Santa Ceia, vivendo uma vida de pecado. Pecados, assim, dos mais grosseiros, pecados dos mais terríveis, e que estavam sufocando aquela igreja. É necessário, então, irmãos, que a gente, no momento da Santa Ceia, reflita, de fato, em como nós estamos vivendo diante do Senhor, para que não incorramos no risco de tomar a Santa Ceia indignamente. Eu fui pastor de uma igreja que havia alguns irmãos que faltavam no culto da Santa Ceia. Era impressionante. Chegava o culto da Santa Ceia, você não via as mesmas carinhas. Então, isso que me alertou foram os presbíteros, que eles que servem, eles que vêm. Pastor, olha, irmão fulano não está vindo no culto da Santa Ceia. Outros comparecem, mas no momento da Santa Ceia se retiram. Outros, no momento em que o presbítero passa, abaixa a cabeça, fica orando. E nós temos que respeitar a individualidade de cada um. Porque é a pessoa que sabe como está a sua vida diante de Deus. E se por um lado isso soa estranho, faltar, ir embora mais cedo ou recusar, por outro lado, Deus é que sabe da vida do irmão, não é verdade? Se ele não quer tomar a Santa Ceia, é porque ele tem que consertar alguma coisa com Deus, e Deus o está incomodando. Mas, amado, se você for uma dessas pessoas, e eu não fico olhando, sabe, eu abaixo a cabeça e oro, às vezes a gente sem querer observa isso, quem está do seu lado, se você não tomar a Santa Ceia, vai notar. E a gente se pergunta, será que aconteceu alguma coisa? Será que é algo tão grave que não deu tempo de consertar ainda? O que seria tão grave que não deu tempo de consertar ainda? Mas isso, se por um lado sou estranho, por outro lado demonstra o temor que a pessoa tem. O temor que ele está tendo de considerar a palavra do Senhor para não ser réu do corpo e do sangue do Senhor. Agora, preste atenção, não significa que não tomar a Santa Ceia me dá o direito de continuar em alguns pecados, praticando algo. E uma coisa que ocorre com muita frequência é a mágoa. Digo assim, muita frequência pela experiência pastoral, que a gente vai conversando, né, irmãos? E muitas vezes há pessoas que falam, eu estou com um problema, briguei lá em casa, discuti com minha esposa, tal. Se isso acontecesse um dia com você, espero em nome de Jesus que ninguém esteja passando algo semelhante. Mas pode acontecer. Se acontecer, você não precisa deixar de tomar a Santa Ceia. E não deve. Basta você orar, se consertar com Deus e dizer para Deus, Senhor Deus, Senhor Jesus, saindo daqui eu vou pedir perdão. Eu vou me consertar, eu vou buscar restaurar essa situação. Tá? Você não precisa deixar de tomar e esperar o próximo domingo. Porque aqui você se acerta com Deus e saindo daqui você vai lá e se conserta com seu irmão. Ok? Mas se for algo muito grave, que te impeça de tomar a Santa Ceia por vários domingos, você não pode fazer de conta que isso não é nada. Eu me lembro que quando eu trabalhei na lavoura, as mãos começaram a ficar calejadas e as bolhas, quando estouram, arde, fiquem assim meio, não é carne viva, é uma debaixo da pele, né? Não é carne viva também, né? Assim também não, né? E logo cria uma casquinha, rapidinho, Deus dá uma proteção para a mão. Mas enxada, cabo de Guatambu, faz isso aí com a gente. Depois da bolha vira um calo. E o calo já é uma pele mais grossa que não sente tanto o peso da ferramenta. Muitas vezes isso pode acontecer no nosso coração. A pessoa fica sem tomar Santa Ceia um domingo, aí no outro mês fica de novo.
E não pode. Conserta logo. Se for algo muito grave, procura o pastor. Não fica com medo, não. Procura um presbítero. Não fique carregando esse fardo sozinho. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Olha, está me doendo na alma, irmão. E todo culto de Santa Ceia eu sinto no coração, porque tal, tal, tal. E eu quero consertar isso aí na minha vida. Melhor você fazer isso do que deixar de tomar Santa Ceia, certo? E eu queria que a gente terminasse, irmãos, pensando então, se Deus nos lavou de todo o pecado e nos purificou com o seu sangue, será que tem alguma coisa que impediria você de tomar a Santa Ceia? Nos versículos 28 e 29, a Bíblia ainda diz para nós nos examinarmos. Veja, irmão, Deus nos ajuda e nos capacita, mas somos nós que temos que nos examinar. Com integridade, com honestidade. Deus vai falar, examine-se. Deus vai falar, e você vai poder se consertar com Deus. Amém, irmãos? E aí no 29 ainda fala que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é discernir o corpo? É entender que a igreja não é uma organização apenas. Ela é e tem que ser organizada. Tem endereço, tem CNPJ, tem todas essas coisas de uma organização. Mas a igreja é um organismo vivo. É um corpo. E você precisa discernir esse corpo. E se você quer tomar a Santa Ceia, mas ainda não é professo, ainda não é batizado, procura a gente depois. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que discernir o corpo, você tem que fazer parte do corpo de Cristo. Isso só é possível através do batismo e da profissão de fé. Que Deus nos ajude, amados, para que não venhamos a ficar como o versículo 30. Lá na igreja de Corinto, havia muitos fracos e doentes na fé. Isso é na fé, viu? Não é doença física, não. E muitos que dormiam. Dormir espiritualmente, um sono da morte. Porque quando as pessoas brincam com essas coisas, irmãos, vem um endurecimento espiritual. Mas quando a gente leva isso muito a sério, com muito temor e graça e humildade, Deus abençoa. E a razão disso é esse culto. A prova disso é esse culto. Depois de alguns meses de férias, tem um monte de gente na galeria, igreja aqui presente, coral, criançada. Hoje de manhã tivemos uma reunião de oração abençoada. Quem veio pôde compartilhar disso. Escola dominical, a igreja estava em uma bênção. Então, amados, a igreja do Senhor Jesus caminha desse modo. Mas vamos vigiar. Não permita que nada te enfraqueça, que nada venha a tirar você desse foco. Amém? E se você ainda não é membro da igreja e gostaria de ser, me procure no final, um dos presbíteros, ok? Mas nesse instante vamos orar. Feche os seus olhos, tá? Peça para Jesus abençoar este momento, que é um momento tão sagrado, momento da Santa Ceia. Pai querido, tu nos dizes em tua palavra, através do teu servo apóstolo Paulo, para nós nos examinarmos, para nós buscarmos ver dentro da gente se tem alguma coisa para ser consertada. E nesse momento, Pai, nós suplicamos a Ti, nos ajuda a fazer esse exame interior. E se porventura encontrarmos alguma coisa que tem que ser mudada, alguma coisa que precisamos melhorar para Te engrandecer e para não tomarmos a Santa Ceia indevidamente, ajuda-nos, ó Pai, a ver isso, a saber e tomar as medidas necessárias. E não permita, Senhor, que nos endureçamos como a igreja de Corinto, que nenhum de nós individualmente coma e beba juízo para si. Não, Pai, não permita. E nem coletivamente, não permita que haja fracos e doentes e que o sono da morte não nos encontre, Pai. Mas, ó Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a viver na Tua presença com vida, com saúde e bem acordados, ó Pai, bem alertas, bem atentos para a obra que o Senhor quer fazer na nossa vida e na nossa igreja, Pai. Senhor, ajuda-nos a permanecer dentro deste pacto. Saindo da igreja, terminando o culto, começa tudo de novo. Começa a vida diária da gente.
E não é incomum, Pai, a gente esquecer de tudo que foi falado aqui, de tudo que nós praticamos. Por isso, Pai, nos ajude, como povo de Deus, a continuar na aliança contigo em tudo que fizermos. Sabemos que o Senhor nos cobre com teu sangue, e onde quer que a gente vá, o Senhor nos protege, nos abençoa. Mas, Pai, nós queremos cumprir a nossa parte na aliança também. Nós queremos obedecer, Pai. Nós queremos andar contigo. Nós queremos nos submeter. Nós queremos, ó Pai, ouvir a tua voz. Nós queremos ser sal da terra e luz do mundo. Nós queremos ter um rio transbordante de água cristalinas fluindo do nosso coração e jorrando vida eterna na vida das pessoas. Nós queremos ter palavra de bênção e não de maldição. Nós queremos, ó Pai, trazer ânimo e não enfraquecimento. Queremos ser fonte de alegria e não de tristeza. Queremos, ó Pai, ser abençoados por Ti, ser abençoadores também. Por isso, Pai amado, flui em nós, Pai querido, e que nesse momento de Santa Ceia, Pai amado, Teu nome seja exaltado em cada um de nós. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém, ó Pai.